Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa Escola Bíblica Dominical online. E hoje você vai aprender quando é que Jesus voltará à Terra. Sim, nós vamos falar sobre esse conteúdo do texto bíblico de 2 Tessalonicenses. E você sabe que nós aqui no canal fazemos questão de manter esse espaço, de manter essa série de vídeos aos domingos, falando sobre cada um dos livros da Bíblia, já que as igrejas, de modo em geral, praticamente abriram mão desse processo e não têm mais estudado a Bíblia com seriedade. Essa semana nós estreamos um vídeo aqui no canal mostrando o que levou ao fim, praticamente ao fim, da Escola Bíblica Dominical no Brasil. Mas nós mantemos isso e a cada domingo você tem um conteúdo novo começando por aqui e nós já fizemos de Gênesis até 2 Tessalonicenses, que é o tema da nossa aula de hoje, e isso inclui os livros deuterocanônicos. Se você é católico, tem esses vídeos aqui, e se você não é, deveria assistir também para você aprender esses conteúdos. A segunda carta aos Tessalonicenses é uma carta pequena, uma carta com as suas complexidades, mas também com riquezas de conteúdos bem interessantes que talvez você nunca tenha ouvido na sua igreja uma pregação ou um estudo bíblico baseado nessa bela carta. É difícil precisar quando que a carta aos Tessalonicenses ela foi escrita. A gente sabe que a primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita na década de 50 do primeiro século e é o texto mais antigo do Novo Testamento. Mas a segunda carta não é tão fácil assim de ser precisada. Se ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, como se acreditou até pouco tempo atrás, ela provavelmente foi escrita logo na sequência da primeira carta aos Tessalonicenses, alguns poucos anos depois da primeira carta. Mais recentemente, relativamente recente, a pesquisa bíblica começou a questionar se realmente foi o apóstolo Paulo quem escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, porque alguns conteúdos, algumas linguagens são bem diferentes dos conteúdos e linguagens usuais do apóstolo Paulo, inclusive daquelas que estavam presentes na primeira carta aos Tessalonicenses. Se esse dado estiver correto, a data é imprecisável, pelo menos por enquanto, porque a pesquisa continua se desenvolvendo nessas questões, né? Alguns dados a pesquisa já está muito mais avançado, em outros está menos avançado, como é o caso da autoria da segunda carta aos Tessalonicenses. Agora, tem uma terceira possibilidade, que é a mais plausível, pelo menos por enquanto, que é a ideia de que o texto de 2 Tessalonicenses foi escrito em dois momentos diferentes e, consequentemente, por dois autores diferentes. A primeira parte é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 12. E a segunda parte é do capítulo 2, versículo 13 em diante, até o final do capítulo 3, né? Que é uma carta de apenas 3 capítulos. O tema central da primeira parte de 2 Tessalonicenses é justamente quando acontecerá a vinda do Senhor. E aí a gente precisa entender o contexto da comunidade de Tessalônica. Era uma comunidade localizada próxima à Grécia atual, né? Naquela região da Grécia, da Macedônia, e essa comunidade, ela acreditava que a volta de Jesus seria iminente. Tanto é que isso aparece já na primeira carta. Muitas pessoas da primeira geração de cristãos, e isso inclui o próprio apóstolo Paulo, acreditavam que Jesus fosse voltar ainda naquele tempo, quando eles ainda eram contemporâneos. Tanto que uma das crises da primeira carta
é porque tinham pessoas que estavam morrendo e eles ainda não tinham visto a vinda de Jesus acontecendo. Então, nós não podemos desprezar esse primeiro conteúdo. E o autor entra em cena no capítulo 2, versículo 1 em diante, para dizer o seguinte: rogamos, porém, a vós, irmãos, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele, que não vos deixais se apressar, se agitar apressadamente em vossa mente, e não vos perturbeis nem por inspiração, nem por palavra, nem por carta supostamente nossa, afirmando que já teria chegado o dia do Senhor. Que ninguém vos engane em nenhuma circunstância, porque primeiro deve vir a apostasia e ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou recebe culto. E aí o texto prossegue, no capítulo 2, até o versículo 12, falando sobre esse conteúdo, que a pessoa já de antemão entende que, para que Jesus volte, isso, primeiro, vai acontecer apenas no futuro, e segundo, vai se manifestar o anticristo, que é a encarnação de todo mal, a encarnação de toda maldade, e ele vai estabelecer o seu governo na terra para depois, sim, Cristo voltar sobre a terra. Não, nada disso. Não é nada disso que o texto tinha em mente. Nós precisamos entender que os autores da Bíblia, eles eram pessoas históricas, ou seja, eles eram pessoas concretas. Eles viveram num determinado lugar, numa determinada época, tinham um determinado conhecimento e viviam um determinado contexto específico que não tem nada a ver com o nosso. E que as pessoas para as quais eles falam não é para a gente, não é para você, não é para o século XXI, que eles nem têm isso em mente na sua época, mas eles escrevem para a sua própria comunidade que eles conheciam. E que na época essas pessoas estavam acreditando que Jesus fosse voltar naquele tempo, naqueles dias, que elas iriam ver antes de morrer a volta de Jesus. E outras pessoas estavam tentando enganá-las, escrevendo carta em nome dos apóstolos, dizendo que tinham tido revelações, dizendo que Deus tinha falado com elas, que Jesus já tinha voltado. Mas a carta quer deixá-las calmas, porque isso estava causando um alvoroço entre eles, e a carta está dizendo, olha, não aconteceu isso. E para acontecer, eles acreditavam que antes se manifestaria o iníquo, o filho da iniquidade, o adversário, etc., que a tradição cristã posterior passou a ler como a encarnação do mal numa figura de anticristo. Mas o texto não está falando desse tipo de anticristo, que é a figura do mal, a encarnação do mal, mas anticristo, quando nas raras vezes que aparece no Novo Testamento, que não é o caso de Tessalonicenses, é tudo aquilo que é contrário ao que Cristo representa e ao que Cristo ensinou. Basicamente assim. E para o texto bíblico, o filho da iniquidade, o homem da perdição, que se levanta contra culto a Deus, que se levanta contra tudo que é divino, etc., é o Império Romano, que aparece de novo lá em Apocalipse, com essa mesma tônica, com essa mesma linguagem. Tudo leva a crer que seja isso, tudo aponta para isso, porque é o mais coerente, é o mais cabível, segundo a argumentação dos autores neotestamentários, do autor do Apocalipse, e a gente pode pesquisar isso através do contexto e através da teologia bíblica, né? Então, eles estão alertando sobre possíveis perseguições que podem acontecer, que em alguns lugares já estão acontecendo, que vai se intensificar, e por isso também nós não sabemos a data dessa carta, porque pode ser que há um movimento de perseguições ou que já há um quadro mais generalizado de perseguições, né? Nunca foi o mundo inteiro, mas teve momentos que essas perseguições se expandiram mais do que em outros momentos.
E perseguição não é apenas pegar, matar, bater, apanhar, não. Em alguns momentos eram perseguições religiosas, de proibir os escritos sagrados, de confiscar esses escritos sagrados, de proibir as reuniões considerando uma religião ilícita, como vai acontecer depois do ano 70, de persegui-los por causa da sua expressão de fé. Todas essas questões devem ser levadas em consideração, porque o autor do texto Tessalonicenses tem isso em vista para falar sobre essa questão, né? E ele vai dizer, se acalmem, vai acontecer isso, as dificuldades, para depois sim Jesus vir e nos livrar dessa maldade e nos livrar dessas perseguições, porque na igreja primitiva, por exemplo, sempre se entendeu que uma volta de Jesus era justamente para pôr fim à exploração, à maldade, às perseguições que esse povo estava sofrendo, a determinar o fim das injustiças praticadas pelo Império Romano. E isso também, é claro, a gente tem que levar em consideração e compreender isso de uma maneira séria. A segunda parte da carta aos Tessalonicenses, que está na continuidade do capítulo 2 e na parte 3, tem como conteúdo central um aspecto mais prático, né? E principalmente fala sobre a importância de se trabalhar em prol da comunidade, porque tinham pessoas que queriam ganhar, que queriam ficar tranquilos, ter o que comer sempre, ter lá a sua segurança garantida, sem fazer nada, sem trabalhar na comunidade de fé. Não me diga que na antiguidade tinham pessoas que queriam se favorecer da boa-fé da comunidade cristã, pessoas que não queriam trabalhar e se envolver e mesmo assim ter o seu sustento garantido. Não me diga que no passado acontecia isso, coisa bem diferente do presente, hein? Contém ironia, você sabe, né? Bom, e o autor dessa carta escreve também esse texto para coibir esse tipo de posicionamento. E nesse caso, as pessoas nem são folgadas ou manipuladoras da fé. Elas estão achando que Jesus vai voltar imediatamente, então, para que eu vou ficar trabalhando? Para que eu vou ficar me envolvendo com isso? E aí o texto diz, olha, se você não quer trabalhar, então também não coma. Então também não se favoreça daquilo que a comunidade produz, né? E nós não estamos falando de uma política estatal, estamos falando do cuidado comum que todos deveriam ter para com todos. Se você se importa, trabalha, produz, você come. Se você não está nem aí para o bem coletivo, então também você não coma, né? Ninguém ficou sem comer, evidentemente, porque para isso eles foram corrigidos, para voltar à atividade comunitária, mas esse texto ele aparece na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, olha só. Nós vos ordenamos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a evitar a companhia de todo irmão que caminha de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebeu. De fato, vós bem sabeis como deveis imitar-nos, pois não vos comportamos desordenadamente quando estivemos convosco. Nem recebemos gratuitamente o alimento que comemos estando junto a vós. Antes o tomamos com esforço e fadiga, noite e dia, trabalhando para não vos sermos pesados. Que interessante, né? Que dignidade essa fala do autor, seja Paulo ou outro autor, né? Mas que dignidade se expressa aqui? Era um grupo de pessoas que foi para Tessalônica para ajudar aquela comunidade, para instruir, para ensinar, para cuidar, e mesmo assim eles tiveram a preocupação de não ser pesados para a comunidade. Eles, para garantir o alimento, não é nem a abastança, a folga, o conforto, para garantir o alimento, eles trabalharam, olha, se esforçaram e se afadigaram para não ser pesado para a comunidade e para garantir o seu próprio sustento.
E eles ainda dizem, a gente até teria direito, porque nós estávamos ensinando, instruindo, e nós teríamos direito, mas não quisemos usar esse direito para não ser pesado para a comunidade. Olha, hoje nós temos muitas comunidades, a grande maioria das comunidades compostas por gente pobre, gente simples, gente trabalhadora e nem sempre tem uma liderança preocupada em não ser pesada a essa comunidade. É até razoável que um líder religioso, quando trabalha com dedicação, quando trabalha com empenho, com cuidado e honestidade em prol da comunidade, mereça receber um salário, mereça receber um sustento, que deve ser com dignidade, não com ostentação, não um salário imponente, um salário destoante da comunidade, né? Porque aqui o texto diz que eles trabalhavam para garantir o sustento. E, infelizmente, tem várias pessoas que não têm a preocupação de não ser pesado à comunidade, de não ser discrepante em relação à comunidade, né? E o apóstolo Paulo, ou o autor da carta que seja, está ensinando a proporcionalidade do salário. Merece ganhar um salário quando tem condições a comunidade? Sim, mas de maneira modesta, equilibrada, sem ostentação, sem exceder ao ponto e sem se tornar pesado para a comunidade. Está vendo só como a Bíblia, quando lida e estudada de maneira séria, ela tem muitos conteúdos para nos instruir? Por que será que as pessoas não têm aprendido conteúdos como esses que 2 Tessalonicenses nos traz? Fica a reflexão para que a gente possa fazer. E eu te vejo hoje à noite ainda na nossa devocional semanal. Até lá, bom domingo para você e a sua família.